aqueles que tombaram pela pátria. Aguardarmos assim um momento de silêncio, de oração. Senhor, Deus da vida e da paz, Tu que criaste os homens para serem herdeiros e construtores da Tua glória, nós Te bendizemos e Te agradecemos porque nos enviaste Jesus, Filho muito bem amado. Tu fizeste dele, no mistério da sua Páscoa, o artífice da nossa salvação, a fonte de toda a paz e a união de toda a humanidade. Hoje queremos te pedir por todos os combatentes que honraram e tombaram pela pátria, pelos seus desejos, pelos seus esforços e heroicidade, que os tenhas em tua paz. Senhor, que o teu Espírito de paz, que neles suscitaste e suscitas em nossos dias, nos ensina a substituir o ódio pelo amor, a desconfiança pela compreensão, a indiferença pela solidariedade, para nos tornarmos verdadeiros artífices de paz e bem. Lembra-te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem e morrem para que possa nascer um mundo mais fraterno, mais humano, onde reina a justiça, a paz e o amor. À glória de Cristo. Amém. Bom dia. Permite que saúde-vos utilizando a expressão Assalamu alaikum e a paz esteja convosco. Nós somos portugueses e lembramos de todos os que nos deixaram e os que estão aqui presentes. Queria, com a vossa permissão, deixar uma linha de muito agradecimento às enfermeiras paraquedistas que hoje estão aqui para nos demonstrarem, para nos dizerem que fizeram tudo e continuarão a fazer, e todos nós, independentemente da crença de cada um, todos nós somos portugueses, amamos a nossa pátria e queremos que a nossa pátria cresça e que seja exemplar. A boa convivência interreligiosa entre os homens, Portugal tem sido exemplar. E nos dias de hoje precisamos que esse amor, a compreensão, essa aproximação cada vez mais seja muito importante e que o respeito é muito mais importante. Eu vou recitar o primeiro capítulo sagrado ao Corão, que é o capítulo da abertura. É o capítulo que nós recitamos quando recordamos os que já não estão entre nós. Eles podem não estar fisicamente, mas sem dúvida estão nas nossas memórias e sempre estarão. Por isso é que nós temos saudades e essas saudades são eternas. Como o Alcorão foi revelado em árabe, eu vou recitá-lo em árabe e farei a tradução para que todos nós possamos compreender. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, misericordioso e benevolente. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todo louvor pertence a Deus, que é o Senhor do Universo. Ar-Rahman Ar-Rahim. O beneficente misericordioso. Malik Yawm Ad-Din. O Rei do dia do juízo final. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti somente adoramos e a ti somente imploramos.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mostra-nos o caminho certo para vocês que virão o caminho daqueles que caíram na tua porta. Amém. Amém. Pede-se às senhoras enfermeiras paraquedistas que se aproximem do locutor. O Sr. Coronel José Aparício vai dirigir umas palavras de homenagem às senhoras enfermeiras paraquedistas. Da Canadá vou lá. Por decisão da Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos Combatentes em 2015, realiza-se hoje aqui em frente ao monumento aos combatentes do ultramar uma homenagem às enfermeiras paraquedistas que serviram nas Forças Armadas Portuguesas de 1961 a 1980. A data escolhida, o Dia de Portugal, tipos portugueses, e este lugar tão especial para todos nós que fomos combatentes, conferem a importância devida a esta homenagem nacional, que nos envolve a todos, os ex-combatentes vivos, mas também aqueles que da Lei da Morte se libertaram e cujos nomes estão gravados nestas pedras, nossos irmãos de tantos momentos das nossas vidas, e que todos recordamos sentidamente e com uma imensa saudade. E onde quer que eles se encontrem, seguramente estão agora aqui a acompanhar-nos. Esses nossos irmãos tão breves, que morreram com Lisboa tão longe, e que nunca mais acenderão os seus cigarros, como são cantados na canção com lágrimas de Adriano. É depois da presença e em nome de todos, vou aqui recordar que foram as enfermeiras paraquedistas portuguesas na Guerra do Ultramar, e o que foi o seu desempenho como militares, como enfermeiras profissionais altamente qualificadas e como pessoas de uma enorme estatura moral e humana. A ideia da enfermeira paraquedista nasceu de uma mulher portuguesa, Isabel Barreira de Melo, filha dos condes de Rilvas, que na década de 50 frequentou em França cursos de pilotagem de paraquedismo civil. Aí teve conhecimento da existência na Cruz Vermelha Francesa, no grupo de médicos e de enfermeiros, denominados socorristas do ar, com desempenhos conhecidos dos conflitos da Indochina e depois na região. Sendo as relações do então Tenente Coronel Calusa da Riaga, na altura secretário de Estado da Aeronáutica, convenceu definitivamente da vontade da solução, foi de seguida muito rigorosamente aplicada pela Força Aérea Portuguesa. E assim, no final de 1958, foi publicada a primeira legislação aprovada em Conselho de Ministros para a criação do quadro das enfermeiras paraquedistas, depois completada e consolidada em dezembro de 59 e em maio de 61. As condições para o ingresso neste quadro foram o voluntariado das candidatas, com a exigência de serem já enfermeiras diplomadas e a aprovação do curso de paraquedismo militar que lhes iria ser registrado. Em 26 de maio de 61, as primeiras 11 voluntárias apresentaram-se em Tancos no então Batalhão de Caçadores Paraquedistas. Durante 12 semanas fizeram ali a formação de paraquedistas, após que estagiaram nos serviços de urgência do Hospital de São José e também no Hospital Militar Municipal, onde na altura já havia feridos de guerra e regulares de Angola. Nos cursos seguintes e até 1974,
Os estágios passaram a ter lugar nos diferentes teatros de operações, com o acompanhamento das recém-chegadas por uma enfermeira já experiente em evacuações de combate. As primeiras a aterrar em África chegam ao Holanda em 12 de outubro de 61, com a guerra em Angola já em desenvolvimento e que logo de seguida se estendeu à Guiné e depois a Moçambique. Até ao fim da Guerra do Ultramar, estiveram sempre presentes em todos os locais onde a guerra foi mais intensa e dura. Publicamente, a sua presença é conhecida no acidente suscitado em Angola em 16 de novembro de 61, na identificação dos cadáveres carbonizados ali encontrados, e posteriormente no apoio e acompanhamento para Lisboa dos familiares dos mortos. Depois, quando da invasão dos territórios portugueses da Índia, em dezembro de 61, são o número referenciadas em Karachi, onde estiveram cerca de 2 meses no acolhimento aos evacuados daqueles territórios, nomeadamente mulheres e crianças, mas também militares, que tinham estado prisioneiros nos vários campos de detenção e que foram para ali evacuados. Mas foi nas zonas sombrias do combate, muito longe do foco mediático e até dos comunicados militares, que a sua ação foi permanente, muito importante, mesmo decisiva. Todos os ex-combatentes da Marinha, do Exército e da Força Aérea têm memória das habitações a que assistiram, esses momentos de horror, de dor e de sofrimento, são que tão intensamente vivemos. Lembramos ainda hoje os olhares de tantos, quando as palavras já não saem e só os olhos falam, no esforço de tentar transmitir uma última mensagem. Também recordamos os apelos às mães ausentes, mas que estão sempre presentes quando se presente a morte próxima. Todas as guerras são o mal absoluto, em que a morte, os corpos desmembrados, as terríveis mutilações, as feridas monstruosas, o sangue, o sofrimento e o sacrifício estão sempre presentes. Foi com todos estes horrores, na circunstância dos mais duros e dolorosos, que as 46 enfermeiras paraquedistas portuguesas se confrontaram quase diariamente durante 13 anos. Viveram então muitas situações no limite do sofrimento humano, na enorme solidão desses momentos em que até Deus parecia estar ausente. Muitas famílias portuguesas que, a horas mortas da noite, no aeroporto militar de Vigo Maduro, esperavam os seus entes queridos evacuados dos hospitais militares de Bissau, de Luanda e de Lourenço Matos, têm gratas recordações das enfermeiras paraquedistas que os acompanhavam. Durante esses voos, em aviões de transportes da Força Aérea e também da TAP, em viagens muito longas sobre a África e sobre o Oceano Atlântico, foram elas que asseguraram a manutenção das funções vitais dos feridos e controlaram o melhor possível a ansiedade de muitos perante um momento terrível naquelas condições de diminuição física, quase sempre para o resto da vida, para encontrarem as suas famílias. Por tudo passaram com a maior descrição, sem o lamento ou um estabelecimento, sem qualquer apoio psicológico exterior. Valeram-se apenas dos mecanismos de autodefesa que foram criando entre si e individualmente e ajudadas pelo convívio e apoio dos militares que com elas partilhavam as instalações ocupadas. Os muitos riscos que correram tiveram consequências. Uma, faleceu tragicamente trucidado pelo hélice do avião para onde corria para fazer uma evacuação. Outra foi atingida em voo por um tiro na cabeça e que felizmente recuperou. Outra escapou milagrosamente a um disparo de mísseis de estrela que passou nas imediações do avião que a transportava. Várias estiveram em aterragens forçadas, os meios aéreos que a transportavam em zonas fortemente controladas pelo adversário, no Planalto dos Matolos em Moçambique e na Ilha do Congo, na Guiné. Tudo o que fizeram durante a guerra são magníficas lições da humanidade,
respeito pelos valores de companheirismo e de dávida pelos outros, e não só pelos militares portugueses, mas também por combatentes feridos do PAIGC e da Frelimo, que por vezes também cuidaram com o mesmo desvelo, carinho e entrega. Até nas suas horas de descanso, ainda arranjavam tempo e disposição para os locais onde se encontravam apoiarem as populações locais em postos de torno provimentares, em aulas de educação sanitária e ajudando nas missões com doenças tropicais. Nós, os combatentes, fomos os primeiros beneficiados da sua ação, mas também somos as testemunhas presenciais dos seus atos, da sua coragem, da sua valentia e da sua dedicação pelos outros. Senhoras enfermeiras paraquedistas, envolvo nesta saudação todas as que hoje aqui se encontram, todas as que já partiram, as que estão doentes e ainda aquelas que por qualquer razão não puderam hoje estar aqui connosco. Permitam-me, muito sentidamente, e invoco também a enfermeira Maria Celeste Ferreira da Costa, que morreu por nós em Bissau em 1973, quando, com a maior rapidez possível, se preparavam para embarcar para efetuar uma evacuação urgente que eu faria em contato. Nós nunca esqueceremos tudo o que fizeram por nós. O vosso magnífico desempenho profissional é que tantos devem a vida, ou a melhor recuperação possível de tantas mutilações. Como também nos lembraremos sempre da vossa qualidade humana, sempre presente, dos pequenos gestos de ternura e de afeto que nos providalizaram em tantas situações dramáticas e que tão profundamente nos tocaram em momentos de enorme sofrimento e de dor. É por isso que, seguramente, interpretando o sentimento de todos, os que morreram na guerra, os nossos irmãos deficientes das Forças Armadas, que tão ganhadamente lutam todos os dias pela sua dignidade, pela melhoria possível das suas vidas, todos os combatentes ainda vivos, todos aqui nos congratulamos e participamos com muita emoção nesta grande homenagem nacional, tão justa e que tanto merece. Disso. Vou seguir a ler uma pequena comunicação da Isabel de Vilmas, que foi, enfim, a madrinha, quase poderei dizer, das paraquedistas portuguesas. Vou ler. O nosso profundo agradecimento à Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos Combatentes de 2015 por nos ter promovido esta homenagem. Acarinhadas e respeitadas pelos seus camaradas paraquedistas e pilotos, sempre disponíveis para socorrer feridos nos locais mais recônditos e perigosos, nunca recusaram a mínima missão. Ao mesmo tempo calmas e equilibradas, tanto no seu trabalho profissional como no seu voluntariado no Corpo de Enfermeiras Paraquedistas. A sua memória será para sempre inesquecível, quer pelas qualidades que demonstraram, quer pelo exemplo que deixam às gerações vindouras. Só a nossa querida pátria vos pode agradecer. Aumentaram o número de heróis que agradeceram Portugal ao longo da nossa história. Isabel Ribas, 10 de julho de 2015. O representante do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tenente-General Silvio Sampaio, vai ler um louvor atribuído pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Eu aproveito para pedir que escutemos estes testemunhos em silêncio, que é de silêncio que se trata agora também, está bom? Louvor. Louvo as antigas enfermeiras paraquedistas que, tendo servido na Guerra do Ultramar entre 1961 e 1974,
desenvolveram obra marcante, fruto do espírito de patriotismo, de audácia, de inovação e de devoção humana que sempre alardearam durante os anos de serviço na Força Aérea. Desde o início da Guerra do Ultramar, 30 anos da inclusão do género feminino nas Forças Armadas Portuguesas, souberam responder ao chamamento da modernidade, abraçando uma carreira de entrega e sacrifício físico e emocional em prol dos militares, seus camaradas, chamados a combater Portugal. A decisão de incorporar mulheres nas Forças Armadas, no princípio dos anos 60 do século passado, ainda hoje causa alguma perplexidade, mas trabalhar no meio de homens, de igual para igual, na frente do combate, agitou a sociedade daquela época. As antigas enfermeiras paraquedistas foram precursoras e souberam suportar o impacto de dar o salto que ninguém antes delas tinha dado. Para o combatente português, cada uma delas era um anjo que descia do céu para o confortar com uma palavra de irmã e de mãe, para lhe dar esperança que iria haver um amanhã, para lhe tirar as dores lancinantes que lhes percorriam o corpo. Ainda jovens, souberam sempre as mulheres maduras que um militar precisava ter a seu lado para lhe apontar o futuro. Ainda tão jovens, expostas às agruras da urgência da guerra, sempre assumiram compromissos de dedicação e eficácia perante quem tudo esperava delas antes que a vida se escoasse. Sempre souberam resistir à ansiedade de cada evacuação, ao contacto com o grito e com o sangue, e conseguiram não chorar para não tirar a esperança que olhava com medo para o futuro. As suas palavras calaram desânimos e as suas mãos foram o bálsamo para o momento asiático. No transporte de doentes e feridos da frente de combate para os hospitais da retaguarda, foram exímias nas boas práticas de evocação aeromédica, inovando e melhorando procedimentos aprendidos nos cursos. Foram também as psicólogas tão necessárias no intervalo entre operações, confortando e inspirando os mais carentes nos instantes de nervo ou de dúvida. Para além do teatro africano, tiveram também a oportunidade de apoiar decisivamente ações de evacuação de civis e militares, prisioneiros das tropas indianas e de civis refugiados de Timor-Leste. Com o seu sentido de dever, sempre cumprido, com o seu espírito de superação das dores alheias, as antigas enfermeiras paraquedistas ainda são um exemplo de capacidade dos portugueses para realizar ações ao mais alto nível. São merecedoras de respeito e de gratidão e devem ser publicamente apresentadas como exemplo de que a dar a vida aos outros e à comunidade é uma atitude superior, uma superação das naturais limitações humanas. O exposto e pela importância de toda a obra desenvolvida pelas antigas enfermeiras paraquedistas que serviram nas Forças Armadas em Portugal e na Força Aérea entre 1961 e 1964, é de inteira justiça considerar que são totalmente dignas deste público reconhecimento, que mereceu o apoio e acolhimento por unanimidade do Conselho de Chefes de Estado-Maior em sessão realizada em 15 de maio de 2015. Estado-Maior-General das Forças Armadas, 4 de junho de 2015, os chefes do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General. Combatentes, minhas senhoras e meus senhores, amigas e amigos, a organização do Encontro de Combatentes 2015 convidou-me para vos dirigir umas breves palavras. Sou ex-aluno do Colégio Militar, filho, sobrinho, neto e bisneto, quer do lado materno, quer do lado paterno, de militares que serviram e combateram por Portugal em momentos diferentes da nossa história contemporânea. Sei por isso que estou entre amigos. O que vos possa dizer, por muito profundo que seja, será sempre bem pouco comparado com os sacrifícios de todos aqueles que combateram, tiveram de passar longe da sua casa, da sua terra e dos seus entes queridos. É, pois, para mim, uma honra e um orgulho ter a oportunidade de vos dirigir umas palavras neste dia de Portugal, 10 de junho de 2015.
é por demais evidente o respeito e a admiração que merecem todos aqueles que, sacrificando a sua vida e as suas famílias, quando mesmo perdendo a sua vida, se entregaram a servir e combater por Portugal. Não se trata de saudosismo sem sentido, nem abraçar ou negar esta ou aquela ideologia. Não se trata de ajuizar quem defendeu ideias diferentes. Não se trata de refazer a história para agradar a quem seja. Trata-se sim de, respeitando e admirando os nomes nestas lápides, projetar exemplos para o nosso presente, para a minha geração e para as gerações vindouras. Combatentes, minhas amigas e meus amigos, todos sabemos que Portugal vive momentos muito complicados e está numa encruzilhada muito complexa. Mas acima de todos e de tudo, portugueses, precisamos de uma esperança. Uma esperança que nos abre horizontes e nos permita servir o país nos novos combates que temos pela frente. Combates sem dúvida de natureza diferente, que vão para além dos partidos, das ideologias, dos modelos, mas combates que temos que saber ganhar. Combates a que não podemos virar as costas, como os combatentes não viraram as costas quando foram chamados a servir a pátria. A nossa história, a história de Portugal, é a que é. Uma história feita por homens e mulheres, carne e osso, e por isso mesmo imperfeita. Não é uma gesta heroica de feitos gloriosos e corajosos, líderes superdotados. Mas também não é uma vergonha que mereça o desprezo e o esquecimento das novas gerações. A nossa história, enquanto nação, é a história das qualidades e dos defeitos dos nossos antepassados. Não nos compete julgar, aqui e agora, os nossos avós, mas sim aprender que não podemos viver o nosso presente sem futuro e não podemos viver o nosso futuro sem compreender o passado. Teremos uma história imperfeita porque é necessariamente humana, mas não podemos entregar-nos ao cinismo de pensar que chegarmos onde chegarmos hoje sem o sacrifício de muitos. Somos uma nação multissecular, mas pequena e sempre com recursos limitados. Nem sempre fomos bem governados. As nossas elites falhámos muitas e muitas vezes ao longo da história. Mas o português anónimo lá esteve sempre para responder à chamada. E assim, os nossos avós foram chamados à tomada de Ceuta, a 22 de agosto de 1415, há precisamente 600 anos, data que marcou o início da expansão marítima e ultramarina portuguesa. Não sei se fechámos ou não fechámos esse ciclo há 30 anos. Entre 1415 e 1975, tanta coisa aconteceu que faz pouco sentido ocuparmos o direito de pensar que somos melhores que os nossos antepassados. Mas sei que infelizmente 1415 foi esquecido nas muitas comemorações oficiais que se fazem em Portugal em 2015. E no entanto, Ceuta deve fazer-nos pensar. Fomos a primeira potência global do mundo moderno. Fizemos a primeira globalização do nosso planeta. Ligámos muitos povos, exportámos a nossa língua e a nossa cultura. E hoje, no ano 2015, temos a sensação que somos um país espalhado que não sabe viver no mundo global. Se temos uma relação complicada quando não esquizofrénica com o nosso passado, o nosso presente, esse então, parece-nos simplesmente determinado ao fracasso. Combatentes, evidentemente Portugal mudou. E mudou porque os valores da nossa sociedade mudaram. O Portugal soberano de 2015 é certamente diferente. Não vale a pena alimentar e viver de mitos do passado. Cedemos soberania dentro da União Europeia. E foram cedências democráticas respaldadas pela grande maioria dos portugueses em eleições após eleições. Cedemos soberania porque vivemos num mundo globalizado, onde as fronteiras mudaram de sentido e onde os projetos nacionais transfiguraram. Como nação, o nosso combate hoje tem que ser aproveitar o futuro, em vez de lamentar o passado e o presente. Cultura, língua, história, certamente são importante património, mas exigem a cada um de nós uma atitude de compromisso e não uma mera retórica ou alinhamento das nossas obrigações,
como cidadão ou cidadã. Não basta queixar que estamos pior. Não basta culpar as elites que nos governam. Não basta lamentar a sorte que nos coube neste momento. Não basta culpar os outros. Temos um combate pelo nosso futuro e não podemos saltar a chamada. Temos hoje uma lusofonia que nos pode dar esperança. É parte do nosso património, da nossa história, mas tem que ser parte do nosso futuro. A lusofonia pode voltar a ser o nosso desafio. Certamente muito distinto dos 600 anos que nos separam da tomada de Ceuta, mas não por isso longe das nossas raízes e dos nossos espaços de referência cultural. E temos o mar. Sim, temos o mar. Mas o mar que queremos que vá para além do discurso politicamente correto que se ouve ano após ano, mas que tarda em acontecer. Da conversa que entretém as elites há décadas, mas não tem consequências práticas. O tal mar de ecopeio de riqueza que alimenta discursos sem que se vislumbrem as políticas concretas que abram um novo ciclo de riqueza e prosperidade. Por isso, em 2015, temos que continuar a ser combatentes. Combatentes por um Portugal melhor e mais consequente. Palavras menos bonitas, mas com mais concretização das políticas que nos são constantemente e continuamente prometidas. Não nos podemos envergonhar da nossa história, mas temos que combater pelo nosso futuro comum com esperança. Os nomes destas lápides comprometem-nos a todos nesta missão. Cada um de nós, na sua vida, da sua forma, como pode, não podemos desistir. Recordar sempre a lição de nunca virar as costas. O futuro está à nossa frente. E no momento atual, como em todos os momentos, é preciso lutar por Portugal. É preciso aceitar o presente para mudar o futuro. Ser exigente do nosso dever e cumprir a missão de ser português. Viva Portugal! Excelentíssimas entidades civis, militares e religiosas, digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, combatentes, é especialmente para vós que dirijo estas palavras, aos combatentes de Portugal, de todas as raças e credos, aos que aqui estão presentes e também aos ausentes, aos vivos, e de um modo muito sentido, aos que no cumprimento da sua missão ficaram diminuídos na sua condição física ou mental. Mas sobretudo lembrem, os que, como divinamente escreveu Camões, por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. As minhas palavras não esquecem também os familiares e entes queridos que, enfrentando medos, angústias e sofrimentos, souberam constituir um suporte de retaguarda feito de amor e de carinho, alicerçado na esperança do bom regresso daqueles que a nação tinha chamado a servir. Neste dia especial, e dando seguimento à notável alocução que ouvimos há pouco, é também meu privilégio salientar e agradecer a presença das nossas generosas enfermeiras paraquedistas, hoje tão justamente homenageadas pelos relevantes serviços e excepcional desempenho na guerra do ultramar, nunca esquecendo que estas corajosas mulheres, ultrapassando ancestrais preconceitos, anteciparam, em cerca de 30 anos no nosso país, a abertura formal ao serviço militar feminino. Portugal não é de agora. Como Estado-nação tem perto de 9 séculos de história. Nasceu pequeno em território e população, mas nunca se sentiu diminuído na sua dimensão e, por isso, ao dar novos mundos ao mundo, deixou laços expressos, que não obstante a globalização persistem, e assim continuarão, através do legado da língua, da cultura e também dos laços de amizade entre toda a vasta comunidade lusófona. Devemos sentir orgulho do nosso passado, histórico, para melhor podermos enfrentar o difícil presente. Em nome de princípios, valores e ideais, encontrar os combatentes portugueses o adubo moral e a coragem para aceitar o perigo, o sacrifício e tantas vezes a incompreensão. Assim aconteceu ao longo de muitos séculos da monarquia nas suas diversas dinastias. Assim prosseguiu na Primeira e Segunda Repúblicas. Assim continuará, através das gerações presentes e futuras,
se formos dignos do legado dos nossos antepassados. Estamos conscientes dos desafios que a moderna sociedade nos apresenta, numa trajetória em velocidade alucinante, impulsionada pela tecnologia e pelos apelos económico-financeiros de toda a ordem. Contudo, compreendendo e até aceitando esta realidade marcadamente materialista e tantas vezes egoísta e interesseira, jamais devemos pôr em causa a primazia dos valores morais. Estes sim, os verdadeiros suportes das nações humanizadas e livres. Combatentes na reforma, na reserva ou no ativo, do quadro permanente ou do serviço militar obrigatório ou voluntário, ao terem envergado os uniformes das nossas Forças Armadas, soubestes apreciar o valor da camaradagem, a responsabilidade do ato de servir e do cumprimento da missão, o encontrar da força de vontade que supera as fraquezas e do espírito de corpo, que torna mais forte e coeso o coletivo, no propósito do bem comum. É nosso dever continuar a pugnar por tudo que em consciência nos conduz à valorização e afirmação da nação portuguesa, não pactuando com demagogias nem com a depreciação de conceitos e princípios fundamentais. Vejamos o conceito de pátria, que é muito mais que um sistema ou forma de governo. É o território, o povo, a língua, a comunhão da lei, o património espiritual e moral, as tradições, o berço dos nossos filhos e túmulos dos antepassados, o modo peculiar de ser como povo secular e autónomo. E foi por amor à pátria, e em consequência de tudo o que ela representa, que ao longo dos séculos, centenas de milhares de soldados portugueses fizeram dela o seu lema, o seu destino ou o seu martírio. Diante de vós estão gravados os nomes de muitos deles, que, no cumprimento do seu dever, tombaram em sacrifício supremo. Perfilemos-nos em sua homenagem. Honra e glória aos combatentes. Viva Portugal! Combatentes, comemorar este dia é celebrar o esforço também daqueles que ergueram Portugal, dos que ousaram, dos que lutaram e dos que conquistaram e afirmaram esta nação como um país livre, independente e soberano. Em Portugal que soube sempre superar as crises e as adversidades que ameaçaram a sua existência. A nossa história, sendo obra coletiva dos portugueses, tem o traço e a marca dos seus soldados. Sempre presentes na defesa deste país que amamos, tornaram indissociável o percurso das Forças Armadas dos caminhos da nação. Por isso, desde o início do meu mandato, associar as celebrações do Dia de Portugal às nossas Forças Armadas. Por isso, tenho ocupado lugar de destaque nessas celebrações os antigos combatentes de Portugal. Pretendemos, com este gesto simples, homenagear os nossos melhores, distinguir os que responderam sem hesitar quando a pátria deles precisou, continuar a promover o reencontro dos portugueses com a sua história. É precisamente nesse espírito e nesse estilo, a uma justa homenagem às enfermeiras paraquedistas, uma feliz iniciativa da Comissão Executiva deste Encontro Nacional. E ficamos hoje os feitos de mulheres que escreveram algumas das mais belas e importantes páginas da história militar portuguesa. Uma história de afeto, de solidariedade, de sacrifício e de abnegação, mas também uma história de valor e de coragem, quantas vezes de heroísmo. Rompendo com estereótipos, costumes e constrangimentos sociais, as enfermeiras paraquedistas foram, por vontade própria, as primeiras mulheres militares em Portugal. Venceram os seus medos e colocaram as suas capacidades ao serviço da pátria. Revelaram e divulgaram valentia nas ações que desenvolveram em ambiente de combate, por vezes debaixo de fogo, desprezando risco quando esteve em jogo salvar uma vida. Foram militares paraquedistas valorosas, enfermeiras profissionais altamente qualificadas e mulheres de enorme estatura moral e humana. Os veteranos de guerra, muitos aqui presentes, sabem bem e têm para com estas mulheres uma dívida de gratidão. Portugal e as Forças Armadas também. As enfermeiras paraquedistas podem justamente orgulhar-se do seu excepcional desempenho ao serviço de uma instituição que é e será sempre a sua. Combatentes,
A nossa história está cheia de exemplos de valor, da alma e da coragem do povo português. Hoje é dia de revisitar esse passado, de evocar o exemplo dos nossos melhores e de nele buscar a força e a inspiração para superar as dificuldades. Fechar este dia, onde quer que estejamos, é também lembrar que a grandeza dos povos está na determinação e capacidade de vencer os desafios que enfrentam. Juntos continuaremos Portugal. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.